Bom, graça e paz para todos e todas. É uma alegria poder participar com vocês desse evento, desse momento especial de reflexão com base no Evangelho de Jesus. Eu imagino que vocês não estão cansados, nem um pouco cansados, né? Desde as 9 da manhã, aqui refletindo, pensando, mas vamos lá para a nossa última etapa, a nossa última caminhada de reflexão nesse período de palestras. Vocês perceberam que o evento foi dividido em três momentos, cada momento focando um tema desse, né? Na parte da manhã, o foco estava no Evangelho, na parte da tarde, na igreja, e agora, final da parte da tarde, essa nossa palavra aqui da noite, nessa última palavra, cultura. E nós vamos falar então sobre esse tema, cultura do mundo, amiga ou inimiga, aproveitando as oportunidades e transformando as ameaças da cultura com a proclamação do Evangelho de Jesus. Esse é o tema e a nossa proposta aqui, nessas próximas horas, Pode ser próximas horas? Nos próximos minutos é refletir sobre cultura. Tá? O nosso desafio refletir sobre a cultura e o nosso desafio frente à cultura, né, de pregar o Evangelho de modo fiel e relevante. Então essa é a nossa proposta e a gente vai falar e caminhar um pouquinho dentro desse tema com a graça de Deus. Bom, de modo geral, no Brasil, nas igrejas evangélicas, por muito tempo essa pergunta, cultura do mundo, amiga ou inimiga, por muito tempo, a resposta a essa pergunta foi inimiga. Né? Se você perguntasse para grande parte dos cristãos, eles responderiam que a cultura ela é inimiga da igreja, ela não é amiga da igreja. Os evangélicos sempre trataram a cultura assim. Até por isso criaram uma espécie de subcultura, né? Subcultura evangélica, subcultura gospel, né? E muitos evangélicos só consomem produtos gospel, né? Programas que sejam gospel, música gospel, roupa gospel, perfume gospel, né? Tudo que vá ao rótulo gospel está valendo, né? E pode ser consumido. A gente acabou criando uma subcultura, porque tudo quanto é tipo de cultura que não seja gospel, né, e não esteja no rótulo gospel, é ruim para a igreja tem que se afastar, né, de qualquer tipo de arte, cinema, né, política, música, né, porque a cultura é inimiga da igreja. Mas será mesmo que a cultura ela é inimiga da igreja? Será mesmo que a cultura é inimiga dos cristãos? E nós temos que desprezar a cultura e criar uma subcultura nossa apenas, gospel e da igreja? Então, vamos lá. Primeiro, é importante conceituar e pensar no que é cultura. A gente traz uma definição aqui de cultura. Para esse autor, cultura diz respeito aos sistemas mais ou menos integrados de ideias, sentimentos, valores e seus padrões associados de comportamentos e produtos compartilhados por um grupo de pessoas que organiza e regulamenta o que pensa, sente e faz. Então, um sistema mais ou menos integrado de ideias, sentimentos, valores, comportamentos, manifestações de um grupo de pessoas, e esses sistemas vão regulamentar o que essas pessoas desse determinado grupo pensa e faz. Todo povo possui, de fato, esse conjunto de ideias, esse conjunto de valores, esse conjunto de comportamentos que organizam e dão significado para a sua vida. Todo povo tem cultura, né? É do ser humano construir e fazer cultura. E a cultura abrange cada aspecto da nossa vida. Cada aspecto da nossa vida, a cultura está intimamente associada. Ela extrai matéria-prima da natureza e cria ambientes, a cultura, né? Então, nós seres humanos, nós extraímos matéria-prima da terra para construir e fazemos edifício, né? Criamos ambientes, né? Um edifício, então é cultura.
Nós estamos aqui porque os seres humanos são criativos e conseguiram construir, né, esse ambiente aqui, onde nós estamos. Vocês estão conseguindo me ouvir, né, com certa tranquilidade, porque os seres humanos são criativos, né, e para resolver os seus problemas e os seus dilemas, eles criaram tecnologia, criaram esse microfone que eu estou usando aqui agora, inclusive um microfone chique, né, que a gente não é acostumado a pregar com ele, mas vocês estão ouvindo, porque os seres humanos, eles extraem matéria-prima da natureza, criam ambientes, criam cultura, né, dos ritmos, criam canções, criam músicas, então é do ser humano fazer cultura. Deus nos fez assim. Foi Deus que nos fez seres capazes de criar cultura, de criar comportamento, de criar valores, de organizar ideias e de organizar a nossa vida. E aonde é que está escrito que Deus nos fez seres assim, seres que criam cultura? Eu queria te convidar a dar uma olhada em Gênesis. Gênesis no capítulo 1. Esse texto de Gênesis capítulo 1 mostra para a gente, ao comparar esse texto com Gênesis capítulo 3, mostra para a gente que a cultura tem uma natureza mista. Eu queria que a gente desse uma olhada nesse texto aqui, porque é importante entender esses conceitos aqui da palavra de Deus, para a gente, de bate-pronto, não ignorar e não responder e dizer que a cultura ela é inimiga da igreja ou inimiga do evangelho. Então, Gênesis, quando Deus decidiu criar o ser humano, como Deus criou o ser humano? Esse texto de Gênesis 1, versículo 26 diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós, seres humanos, nós somos o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Deus decidiu colocar em nós a sua imagem. E o que significa ter sido criado à imagem e semelhança de Deus? Obviamente, isso não está ligado a questões físicas. Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa ter sido criado para ser representante de Deus. Quando Moisés escreveu esse texto do Gênesis aqui, nós cremos que foi Moisés que escreveu o texto do Gênesis, ele está vivendo dentro do Império Egípcio, e no Império Egípcio, os imperadores da época, eles gostavam de fazer estátuas suas para espalhar por todo o império. Essas estátuas eram chamadas de Tselem-Demut. Tselem-Demut. É exatamente as palavras que são usadas aqui no texto do Gênesis para falar de imagem e semelhança. Então, por que os imperadores espalhavam imagens deles por todo o Egito e por todos os lugares? Para que as pessoas, em todos os lugares, porque o imperador ele é um ser humano, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares, mas as pessoas, em qualquer lugar do império, quando se deparava com uma imagem daquela, ele se lembrava quem é que mandava, se lembrava quem era o dono do lugar, quem é que estava no poder e a quem ele deveria obedecer. Então a imagem servia para lembrar as pessoas de quem realmente era o governante. Agora, a Bíblia diz para a gente que nós somos o Tselem-Demut de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para ser os seus representantes. Deus criou a terra e colocou o ser humano aqui como sua imagem e semelhança para dominar. Deus pediu para que a gente fosse gestor e administrador dessa terra. E é óbvio, Ele nos fez com capacidade para tal. Daí a imagem e semelhança. Porque Ele nos criou para ser os seus representantes, Ele compartilhou conosco alguns atributos que são dele. Ele compartilhou algumas qualidades dele com a gente, com os seres humanos. Ele compartilhou conosco a capacidade de sermos justos, a capacidade de sermos bons, a capacidade de amar. Ele compartilhou com a gente a liberdade. Ele compartilhou com a gente a criatividade, porque Deus é um ser extremamente criativo. E Ele nos compartilhou a criatividade e a capacidade de criar coisas. Então, nós seres humanos somos seres criativos. Deus compartilhou habilidades com a gente. Nós temos habilidades nas mais diferentes áreas do saber humano, para poder cuidar do mundo criado por Deus. Esse mandato, essa ordem de Deus de dominar, essa ordem continua, mesmo depois do pecado. Então, Deus nos deu essas capacidades para a gente poder
trabalhar e para a gente poder administrar o mundo criado por Ele. É lógico que por causa de Gênesis 3, essa capacidade e essa imagem de Deus, ela foi rasurada. O que aconteceu em Gênesis 3? Eu coloquei Gênesis 1:26 versus Gênesis 3. O que acontece em Gênesis 3? Em Gênesis 3 nós temos a história da queda. Quando os seres humanos pecaram e decidiram viver longe de Deus. A queda, o primeiro pecado, é um pretensioso grito de independência do ser humano em relação a Deus. O ser humano prefere gritar independência em relação a Deus. O pecado entra na história humana e o pecado afeta o ser humano de maneira significativa. Mas o pecado não tira dos seres humanos a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem é rasurada, mas não perdida. Nós continuamos sendo seres criados à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Nós cristãos, essa imagem está sendo restaurada, né? Nós fomos recriados segundo a imagem daquele que nos criou, segundo a imagem de Jesus. A imagem em nós já começou a ser restaurada. Mas todo ser humano, independente de ser cristão ou não, independente de ter recebido a Cristo como seu Senhor, pelo simples fato de ser humano, ele é imagem e semelhança de Deus, e ainda existem reflexos da glória de Deus na vida dessa pessoa. Então, por isso que existem padrões de moralidade, por isso que nem tudo que essas pessoas criam, nem tudo que um não crente cria, é ruim, ou deve ser descartado por nós, ou não pode ser apreciado por nós, porque ele continua sendo uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, que produz coisas boas, que faz coisas boas, coisas que às vezes glorificam. A gente pode glorificar o nome de Deus por algumas dessas coisas, dessas questões criadas, por essas pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. No Pacto de Lausanne, quando os líderes mundiais da igreja estavam reunidos para discutir sobre missão, eles fizeram a seguinte declaração sobre cultura: uma vez que o homem foi criado por Deus, a sua cultura possui beleza e bondade. Uma vez que o homem caiu, toda a sua cultura está manchada pelo pecado, e parte dela possui inspiração demoníaca. Então a cultura, nós teremos que sobreviver viver com essa tensão. Os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. Por causa disso, podem fazer coisas boas. Nem tudo na cultura é ruim. Tem coisas muito boas e muito legais que podem servir, inclusive, de pontos para a pregação do Evangelho. Mas tem coisas que são corrompidas mesmo, por causa do pecado, que manchou a nossa humanidade. Então, há muitas culturas, muitos reflexos da cultura, né, ideias, comportamentos, valores, que refletem a inspiração demoníaca mesmo, e princípios que são contrários aos valores do reino de Deus, e a gente precisa fazer essa separação. Toda cultura, então, tem esse misto de coisa boa e de coisa ruim, né? Toda cultura. E toda cultura, enquanto os seres humanos estão buscando soluções para resolver os problemas do seu dia a dia, de alguma maneira, nesse seu jeito de pensar, de viver, eles estão dando respostas às perguntas básicas do ser humano. De onde vim, por que estou aqui, por que as coisas deram errado, né? Quem conserta todas as coisas. De alguma maneira, toda cultura e todo povo tem as suas respostas para essa pergunta. E aquelas culturas que ainda não foram iluminadas pelo Evangelho, de repente, as respostas a essas perguntas, nós vamos discordar completamente dessas respostas, mas há respostas que são oferecidas. E por que isso? Porque o ser humano possui reflexos da imagem de Deus, possui reflexos da glória de Deus. Se você puder pegar sua Bíblia de novo, eu queria te convidar a checar esses dois textos aqui da palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Pegar a Bíblia ou acessar no smartphone, né? Tem muita gente que vai ser no smartphone a Bíblia aí agora. Mas não tem problema. Romanos 1, capítulo 1, versículo 18 até o 21. Acharam aí? Esse texto diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda
impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Então, o texto que mostra um Deus irado contra toda impiedade, um Deus irado contra o pecado, porque os seres humanos decidiram abafar a verdade de Deus. Eles preferiram ignorar a verdade de Deus. Aí, o restante diz o seguinte: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecimento a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto? Que todo ser humano, aqui ele está dirigindo uma palavra aqui num primeiro momento na carta aos Romanos para os pagãos. Todo ser humano possui algum tipo de revelação sobre Deus. Conhece alguma coisa sobre Deus. Não é uma revelação salvífica aqui, essa revelação que as pessoas têm sobre Deus. Mas possui algum tipo de revelação sobre Deus. Inclusive, essa revelação sobre Deus, aqui por meio natural, aqui por meio da própria natureza, essa revelação é a base da condenação dessas pessoas, da condenação delas. Nenhum ser humano vai poder chegar no dia do juízo final, no grande trono branco lá do Apocalipse, e dizer para o Senhor Jesus que não tem culpa, porque todos são, de acordo com Paulo, indesculpáveis, porque mesmo tendo algum tipo de revelação sobre Deus, os seres humanos preferem, de alguma maneira, tentar camuflar essa revelação e negar essa percepção sobre Deus que é inerente ao próprio ser humano. Os seres humanos tentam, de alguma maneira, camuflar isso. Então, a revelação natural de Deus torna essas pessoas, de acordo com o apóstolo Paulo, indesculpáveis. Mas existe algum tipo de revelação sobre Deus, e esses seres humanos aqui estão criando cultura. Essas pessoas estão criando cultura. Vai ter coisa boa nessa cultura e não vai ter coisas não boas. Aliás, na sequência aqui tem algumas coisas não muito legais. O mesmo Paulo diz, falando também sobre os pagãos, capítulo 2, versículo 14 e 15, ele começou a falar sobre os judeus, ele falou sobre a lei, e aí ele voltou a falar de novo dos gentios. Versículo 14 e 15 do capítulo 2, porque os gentios que não têm lei, praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e os seus pensamentos, que ora os acusam e ora os defendem. Então, de novo, Paulo está mostrando que todo ser humano tem um árbitro interior chamado consciência, tem uma lei natural gravada no coração, que ora acusa, ora defende. Então, todo ser humano tem alguma percepção do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é honroso, porque Deus colocou isso em cada ser humano. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que, mesmo quando a gente diz na teologia que um ser humano nasce totalmente depravado, essa depravação, ela é no que diz respeito às coisas espirituais. Porque um ser humano, por si só, ele nunca vai querer Deus, a não ser que o Espírito Santo haja na vida dele, por meio da pregação do Evangelho. Mas, mesmo totalmente depravado no que diz respeito às coisas espirituais, ele pode ser um bom pai de família, um patrão honesto, um patrão que é correto nos seus negócios, que trata os seus funcionários de maneira correta. Ele pode ser uma boa pessoa na sociedade. Aquela pessoa que de repente já ouvi gente falar, pastor, mas o fulano de tal, olha, ele é muito bom. Só falta Jesus, mas ele é muito bom. Eu acho que dava até para ir para o céu já. Eu fico pensando se Deus não vai salvar ele, porque ele é muito bom, É uma pessoa assim, muito gente boa, só falta Jesus mesmo. Então, não vai ser salvo, sem Jesus, porque não é só falta Jesus, Ele está vivendo como se o Criador dele não existisse, Mas por que as pessoas são boas, são honestas, têm padrões de moralidade? Por que o cara sabe que é errado matar a mãe? Por que o seu filho sabe que ele tem que te obedecer? Esse texto aqui, já que a lei está gravada no coração, isso significa que o seu filho sabe
que ele tem que te obedecer. Quando ele não te obedece, sabe por quê que ele não te obedece? Porque ele é rebelde. Porque o pecado também está aí no coração. É o pecado, a nossa natureza foi manchada. Nós nascemos corruptos e com a natureza corrompida. Então, apesar de saber que ele tem que obedecer, ele desobedece, porque isso é um reflexo da natureza corrompida, é um reflexo do pecado. O pecado atingiu a todo ser humano, né? Do mais pequenininho até o de mais idade. O ser humano, o pecado atingiu a todas as pessoas. Tá? Mas existe então um conhecimento, traços de Deus em todas as culturas e em todas as pessoas, porque o ser humano ainda possui algum reflexo da imagem e da glória de Deus. Por isso devemos reconhecer, celebrar as manifestações de justiça, as manifestações de sabedoria, de verdade, de beleza em cada cultura. E confrontar e rejeitar os traços pecaminosos dessa cultura. Então, celebrar aquilo que é bom, celebrar as manifestações de justiça, celebrar aquilo que de Deus a gente consegue enxergar nas culturas e rejeitar os traços pecaminosos da cultura. Irmãos, sinceramente, às vezes a gente fala isso, o pessoal fica meio com o pé atrás, né? Mas de vez em quando a gente ouve algumas músicas não cristãs, e examina a letra de algumas músicas não cristãs, que tem uma letra que defende valores, né? Parece que estão defendendo valores cristãos, né? Que tem algumas letras belíssimas. Em contrapartida, tem uma série enorme de músicas com o rótulo gospel, que defendem valores mundanos, que não defendem valores do reino de Deus, que são músicas que incentivam o individualismo, o egocentrismo, músicas triunfalistas, que defendem valores mundanos mesmo, não tem nada de evangelho, tem o rótulo de gospel, e muitos compram por causa da subcultura gospel, tem o rótulo, então está valendo, né? Mas não tem nada de evangelho, são ruins, pobres de poesia, pobres de letra, pobres de uma porção de coisas. É importante a gente tentar detectar aquilo que de bom há nas culturas e confrontar, né, rejeitar os traços pecaminosos. Diante das questões apresentadas, nós temos um desafio. Nós cristãos, nós temos um desafio diante da cultura. Eu já vi que isso foi mencionado aqui algumas vezes já durante o dia de hoje, e eu quero falar mais uma vez sobre isso, eu quero refletir com vocês mais uma vez sobre isso. Nós temos o desafio de aproveitar as oportunidades e transformar as ameaças da cultura com a proclamação do Evangelho de Jesus. E nós só vamos conseguir ser eficientes nisso, nós só vamos conseguir fazer isso de maneira correta se nós contextualizarmos o Evangelho, por meio da contextualização do Evangelho. Não é o caso dos irmãos e das irmãs que me ouvem aqui hoje, mas tem muitas pessoas que só de ouvir essa palavra contextualização já arrepia, né? Já arrepia, porque já acham que pronto, agora vai bagunçar tudo, né? Agora vão negociar um monte de coisa, agora a igreja vai ficar igual ao mundo, né? A igreja vai se transformar numa comunidade mundana, nós vamos refletir agora os valores do mundo, só de ouvir a palavra contextualização. E na verdade isso é um equívoco, né? Porque contextualização não tem nada a ver com isso. O que é contextualizar? Então, de acordo com esse autor, contextualizar é tentar comunicar a mensagem, trabalho, palavra e desejo de Deus de forma fiel à sua revelação e de maneira significante e aplicável nos distintos contextos, sejam culturais ou existenciais. Vou repetir, contextualizar é tentar comunicar a mensagem, trabalho, palavra e desejo de Deus de forma fiel à sua revelação e de maneira significante e aplicável nos distintos contextos, sejam culturais ou existenciais.
Então, quando nós falamos de contextualização, ninguém em absoluto, pelo menos quem é sério e comprometido com o Evangelho, ninguém está pensando em negociar princípios do Evangelho de Jesus. Ninguém está pensando em negociar princípios da palavra de Deus. Porque contextualizar é tentar comunicar a palavra de maneira fiel, mas também de maneira significante. E aí, se é para comunicar de maneira significante, às vezes nós teremos que abrir mão de algumas formas, de alguns jeitos nossos de comunicar a palavra de Deus, que às vezes trazem mais escândalo e mais empecilhos para o correto entendimento da palavra de Deus do que qualquer outra coisa. Então essa é uma definição de contextualização. Se você não entendeu ainda, lendo as duas vezes aquela definição, então deixa eu ler outra definição de contextualização. Essa do Timothy Keller. Contextualização saudável significa traduzir e adaptar a comunicação e o ministério do Evangelho a determinada cultura, sem comprometer a essência e as particularidades do próprio Evangelho. Ouviram a parte final? Sem comprometer a essência e as particularidades do próprio Evangelho. Então, é pensar no que a gente pode fazer para ser relevante, comunicar o mesmo Evangelho, a palavra de ontem, comunicar a mesma palavra, o mesmo Evangelho, a mesma revelação para o público do nosso tempo, sendo fiel e comunicando de modo significante e relevante. Nosso desafio é comunicar o Evangelho de forma teologicamente fiel e, ao mesmo tempo, humanamente inteligível e relevante. Comunicar de modo teologicamente fiel e humanamente inteligível e relevante o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso grande desafio. Vamos dar uma olhada nesse texto de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15? Por gentileza, se você puder dar uma olhada nesse texto, Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Eu sei que tem uma porção de textos que nós podemos usar para definir o Evangelho do Senhor Jesus. O pastor Lima, agora há pouco, usou o texto de Romanos, capítulo 1, versículo do 1 até o 5, que de alguma maneira traz uma definição do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu gosto de usar esse texto aqui de Marcos 1, versículo 14 e 15, para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Acharam aí o texto? Marcos 1, 14 e 15. Esse texto diz assim, que depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, ele foi para Galiléia pregando o Evangelho. O que ele dizia? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que é o Evangelho, então? Quando a gente fala que a gente tem que comunicar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o que é que a gente comunica? Nós comunicamos a mensagem da redenção por meio da chegada do reino de Deus. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, ele começou a anunciar: o tempo está cumprido. Que tempo? Tempo do quê? Que tempo está cumprido? Que tempo é esse que as pessoas aguardavam e que agora chegou a hora de cumprir? Essa fala de Jesus, ela tem como pano de fundo todas aquelas promessas do Antigo Testamento, do tempo da restauração, do tempo que Deus viria para restaurar o seu reino, para restaurar todas as coisas, para redimir todas as coisas. Porque em razão do pecado ter entrado na história dos seres humanos, nós vivemos agora num universo disfuncional, nós vivemos com as realidades do pecado. E nós enfrentamos uma porção de problemas por causa do pecado. E havia promessas, Deus estava trabalhando ativamente na história para restaurar todas as coisas. E o tempo havia chegado. Por que o tempo havia chegado? Porque o próprio rei desembarcou no mundo.
O próprio rei entrou no mundo, o próprio rei se encarnou, o próprio rei estava aqui entre nós para restaurar todas as coisas. O reino de Deus está próximo, ele nunca esteve tão perto de nós. Né? Com a vinda de Jesus de Nazaré, com a sua morte na cruz, o reino de Deus foi aproximado como nunca antes na história da humanidade, desde a queda. Desde a queda. E agora a gente já experimenta esse tempo. Deus está restaurando todas as coisas, por meio do estabelecimento pleno do seu reino. Um dia, quando Jesus voltar segunda vez, ele vai voltar para finalizar a redenção. Para finalizar a redenção que ele começou na cruz. 1 Coríntios capítulo 15 diz que depois que ele tiver colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés, quando ele tiver sujeitado todos os inimigos debaixo dos seus pés, quando de fato ele for Senhor sobre tudo, porque tem um inimigo para ser vencido ainda que é a morte, quando tudo, absolutamente tudo, né, definitivamente, de maneira plena, estiver debaixo dos seus pés, ele vai devolver o reino ao Pai. Está aqui, Pai, o reino. Lá atrás o Senhor criou tudo harmônico, as rebeliões bagunçaram, a gente trabalhou, ó, e aqui a redenção está completa, está aqui o reino. Ele vai devolver o reino ao seu Pai. Então, quando a gente fala de evangelho, nós estamos falando dessa boa nova, da boa nova de restauração completa. E qual é o cerne dessa mensagem? O que está no coração dessa mensagem? O que é central nessa mensagem? A cruz. A cruz é central nessa mensagem, a morte do Filho, a morte de Jesus. Então, Jesus é central, Jesus é aquilo que a gente chama de coração do evangelho. Então, o nosso desafio é pregar essa boa notícia, porque nós temos respostas para aquelas perguntas básicas do ser humano. De onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Quem nós somos? Nós somos seres humanos, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E por que tudo está errado? Por que as coisas estão erradas? Por que as coisas estão fora de ordem no universo? Porque o pecado entrou na história dos seres humanos. Né? E quem pode solucionar isso? Quem pode resolver isso? Deus. E já tomou medidas para que isso fosse possível. O Filho já morreu e a redenção será possível. O reino chegará de maneira plena um dia. Então nós anunciamos essa mensagem de redenção completa. É essa mensagem que com essa mensagem que nós precisamos desafiar a narrativa cultural básica de todo o povo. Se por acaso essa narrativa cultural estiver em desarmonia com a narrativa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tá? E aí existem áreas que a Bíblia nos deixa livres para agir, para que nós não sejamos pedra de tropeço para outras pessoas chegarem à salvação. Para pregar esse Evangelho, aproveitando as pontes da cultura, obviamente eu preciso conhecer, né, a cultura do povo, né, do lugar onde eu estou pregando o Evangelho, e existem algumas coisas que eu posso abrir mão com o fim de que essas pessoas sejam salvas e recebam a mensagem de redenção. Eu não sei se vocês se lembram aqui a princípio, no período da tarde, mas quando o pastor Samuel falava, ele leu um texto de Paulo, em 1 Tessalonicenses. E nesse texto de Paulo, Paulo diz que o objetivo dele não era agradar as pessoas. O objetivo dele era agradar a quem? Quem ele queria agradar? Ele queria agradar a Deus. Meu objetivo não é agradar pessoas, meu objetivo é agradar a Deus. Mas agora vamos dar uma olhada nesse mesmo Paulo escrevendo. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. 32 e 33. É o mesmo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto agora. E veja o que Paulo escreve para essa igreja. Veja o que diz esse texto de 1 Coríntios capítulo 10, 32, 33 e o 11, 1. Paulo diz assim, ó: não vos torneis motivo de tropeço, motivo de escândalo, nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Não vos torneis. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos. Eu também procuro agradar a todas as pessoas, pois eu não busco meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Lá em 1 Tessalonicenses,
Paulo está falando da mensagem do Evangelho. Então ele vai pregar, e não tem esse negócio, né? A história que o pastor Lima contou aqui do irmão que pediu para o pastor Ronaldo Lidório não falar sobre pecado na igreja dele, porque senão algumas pessoas não iam gostar muito, né, de ouvir falar sobre pecado. No que diz respeito ao Evangelho, a pregação do Evangelho, o nosso objetivo é agradar a Deus. Nós sempre seremos fiéis à mensagem do Evangelho. A gente não vai dar um jeitinho na mensagem para ela parecer mais agradável, de modo a desvirtuar a mensagem do Evangelho de Jesus. Se for para alguém ficar incomodado na igreja, incomodado nos cultos com a pregação, né? Se a pessoa estiver incomodada com a pregação, porque está se pregando o Evangelho de Jesus, então que fique incomodado mesmo, né? Porque o Evangelho de Jesus, esse a gente não muda, esse a gente não negocia, porque nós agradamos o nosso rei, né? Mas existem algumas questões que são exteriores, que são questões de forma, que a gente pode mudar e adaptar a fim de que o maior número de pessoas sejam salvas. No contexto aqui desse texto de 1 Coríntios 10, Paulo está falando sobre a liberdade cristã, Paulo está falando sobre uma briga que tinha na igreja de Corinto por causa de comer ou não comer comida sacrificada a ídolos, né? E Pedro está pedindo para aquele que é forte na fé, para respeitar o fraco na fé, e está pedindo para tomar posturas, né? Se for preciso você deixar de fazer alguma coisa, que não é errado fazer, né? Mas deixar de fazer isso vai, de alguma maneira, ajudar o seu irmão, e fazer isso vai ofender a consciência do seu irmão, vai escandalizar a consciência do seu irmão, então, meu amigo, deixe de fazer isso, porque o reino de Deus é muito maior do que comida e bebida, né? Ele diz em 1 Coríntios capítulo 14, que se for para ele parar de comer carne, se for para ele parar de beber vinho, né? Para que as pessoas não tenham a sua consciência aviltada, para que eles não tropecem, para que eles não se escandalizem, ele vai fazer isso, né? Porque existem algumas coisas que a gente pode mexer, né? E isso não é mexer na mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Existem algumas posturas, algumas formas nossas que causam mais escândalo e colocam mais barreiras entre nós e as pessoas, nos afastam das pessoas, daqueles que precisam do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas ele tem que entender, porque... Não, ele não foi justificado ainda, né? Você trabalha com alguém que já foi justificado, né, dentro da santificação, mas a pessoa precisa ser justificada ainda. Então, se tem alguma coisa na pregação do Evangelho, né, se eu posso mudar a liturgia, se eu posso mudar a música, se eu posso mudar, se é a roupa que está atrapalhando, né, se é a música que está atrapalhando, se é a liturgia que está atrapalhando, se é aquilo que está atrapalhando, e eu posso mudar para alcançar as pessoas sem negociar os valores do Evangelho, por que não fazê-lo? Qual é o empecilho para fazer isso, se eu posso fazê-lo? E se fazendo isso, a mensagem pode ser mais significativa e relevante para aquela pessoa. A mensagem do Evangelho, do puro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, por que não fazê-lo? Por que resistir tanto a fazer e a pensar isso? Liturgias envelhecem, irmãos. Liturgias envelhecem. Porque quem cria liturgias são seres humanos, somos nós que criamos liturgias, e elas envelhecem com o tempo. A cada nova geração elas precisam ser repensadas, e elas vão sendo repensadas. Nós precisamos ser fiéis à geração que nós estamos servindo, a geração que nós estamos servindo como líderes, né? Eu não sei se os pastores que aqui me ouvem já ouviram a frase, não se fazem mais pastores como antigamente. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Já ouvi essa frase algumas vezes, e é lógico que não se fazem mais pastores como antigamente. Não se fazem mais pastores para antigamente. Não se fazem mais cristãos como antigamente. Os cristãos de hoje não são os mesmos de antigamente. Os cristãos de hoje são gente que vive nesse tempo, né, no século 21. Então os pastores de hoje são feitos para hoje, para dar resposta às perguntas que as pessoas do nosso tempo estão fazendo. Então, é importante que a gente pense nessas questões, né, para contribuir com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O próprio Paulo, se você analisar os discursos de Paulo em Atos, observe os discursos de Paulo. Em todos esses discursos dele, Atos 13, aqui a gente colocou um em Atos 13 e um em Atos 17. São discursos em que ele está apresentando o Evangelho para as pessoas. Mas não sei se você já reparou
que ele não apresenta o evangelho da mesma maneira. Ele não estava mudando a mensagem. Ele não estava mudando o conteúdo do evangelho. Mas ele não apresentou o evangelho da mesma maneira para esses públicos distintos. Ele não apresentou. Porque ele estava falando para público diferente. Então, em Atos 13 aqui, quando ele está pregando em Antioquia da Psídia, ele tem um público mais religioso, um público que já tem um conhecimento do Antigo Testamento, e ele está pregando Cristo para esse pessoal. Ele começa a mensagem dele com o texto da Bíblia. Ele começa recorrendo a textos do Antigo Testamento. Ele parte da Escritura, para depois fazer o desafio, o chamado, né, ao Evangelho a essas pessoas. Já em Atos 17, não, ele está pregando no aerópago. Ele não está pregando para gente que tem prévio conhecimento da Escritura. E lá ele muda o discurso dele. Ele prega o Evangelho também. Mas ele começa com a cultura. Ele começa pensando num ponto de contato, né, daquelas pessoas lá de Atenas, que ele está pregando em Atenas. Então ele vai mudar a maneira de apresentar. Ele vai apresentar o mesmo Evangelho. No final das contas, ele vai dizer que o pessoal tem que se arrepender. No final das contas, é a mesma coisa. Deus está julgando o mundo, você tem que se arrepender, né, para poder ser salvo, tem que receber a Cristo como Senhor, mas a maneira de apresentar é diferente, porque mudou o público. Paulo não está mudando o Evangelho, ele está apresentando o mesmo Evangelho, mas ele faz caminhos diferentes para apresentar o Evangelho. Olha, um exemplo que eu acho legal de comunicação do Evangelho é quando você pensa em Cristo falando com as igrejas da Ásia Menor. Aqui é Cristo mandando recado para a igreja, para as igrejas da Ásia Menor, né? Por que Jesus falou de coroa para a igreja de Esmirna? Por que Jesus falou para os irmãos de Esmirna, sejam fiéis até o fim e dar-te-ei a coroa da vida? Por que Jesus fala desse prêmio, de ser fiel até o fim e de receber coroa da vida? Esmirna é uma das cidades que tem um dos maiores anfiteatros da Ásia. E vários jogos atléticos, competições atléticas acontecem ali na cidade de Esmirna. E o que as pessoas recebem como prêmio, né, por ganharem essa ou aquela competição? Uma coroa. É isso que eles recebem como prêmio. Então Jesus, ele sabe disso. E ele comunica verdades usando figuras que são familiares para aquelas pessoas que estão ouvindo aquilo que ele está transmitindo. Por que Jesus falou de pedra branca quando ele escreveu para a igreja de Pérgamo? Por que falar que vai ter um nome escrito numa pedra branca? Pérgamo, as pessoas quando iam para os banquetes, né, para as festas na cidade de Pérgamo, o convite de entrada para a festa era uma pedra branca, com o nome da pessoa, né? Hoje a gente manda convite, né, chique, tá? O convite da época era pedra branca, né? Banquetes de gala, você tinha que receber pedrinha branca para poder ser recebido na porta lá. Então, Jesus fala usando uma linguagem que é comum às pessoas. Elas conseguem entender. Ele está falando de uma verdade usando algo que é comum ao contexto deles. Por que Jesus chamou a igreja de Laodiceia de morna? Você não é fria nem quente, você é morna. Jesus está usando um recurso aqui, ele está pensando na geografia dessa cidade, da cidade de Laodiceia. Porque a cidade de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, essa cidade era uma das cidades que ficavam no Vale do Lico, no Vale do Rio Lico. Então, 3 cidades importantes ficavam no Vale do Lico: Colossos, Laodiceia e Herápolis. E Herápolis famosa pelas suas águas quentes, águas termais. Colossos famosa por suas águas frias, também águas terapêuticas. E aí Laodiceia, as águas que corriam pela cidade de Laodiceia não era nem quente, nem fria, era morna, eram águas intragáveis. Águas intragáveis, água que as pessoas tomavam e dava ânsia de vômito. Quando Jesus fala, vocês não são frio nem quente, vocês são morno. Opa, na hora, será que ele está fazendo uma comparação com a água da cidade? Ele está querendo dizer que a gente é intragável? É isso aí, ele poderia simplesmente dizer, vocês são intragáveis. Mas ele falou, vocês não são nem frio nem quente, vocês são mornos. Já mataram o que ele estava querendo dizer. Jesus falou para eles comprarem colírio dele, porque tinha fábricas de oftalmologia nessa cidade, em abundância na cidade de Laodiceia. Enfim, você pega cada uma das 7 cartas
E veja a maneira como Jesus se apresenta para essas igrejas, usando elementos comuns no contexto daquelas pessoas que estão ouvindo a mensagem que ele recebe. Até a maneira dele se apresentar para as igrejas tem a ver com as igrejas estavam, o que as igrejas estavam vivendo. Você pega a igreja de Esmirna, que é a igreja sofredora. Como ele se apresenta para essa igreja? Escreve aquele que é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ele está escrevendo para a igreja sofredora e ele se apresenta como aquele que foi morto. Como aquele que foi morto. Por quê? Ele quer mostrar que ele se identifica com o sofrimento daquela igreja. É assim que ele se apresenta para a igreja de Esmirna. Enfim, tudo em uma igreja precisa ser contextualizado. Sua mensagem, sua abordagem, seu modelo de liderança, seu estilo de adoração, nada deve ser empecilho para a pregação do Evangelho. Se a gente identificar alguma coisa que está sendo empecilho para a pregação do Evangelho, então é importante repensarmos para contextualizar e conseguir alcançar as pessoas na nossa cultura. E aí, se a gente quiser ser fiel na tarefa de contextualizar a mensagem, queria sugerir para você 3 questões aqui relacionadas à cultura. E eu queria de novo que você pegasse a sua Bíblia aí, por gentileza. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, aquela mensagem que a gente diz que Paulo fez em Atenas. Quando Paulo vai pregar em Atenas, ele faz um discurso nessa cidade. Se nós quisermos contextualizar corretamente a mensagem, primeiro, nós precisamos conhecer a cultura. Conhecer a cultura. Se eu quero descobrir pontes na cultura para pregar o Evangelho de maneira relevante, primeira coisa eu preciso conhecer a cultura. Quem são os formadores de opinião nessa cultura? Quem são as pessoas que fazem a cabeça das pessoas dessa cultura? Então eu preciso conhecer essas pessoas, conhecer o que essas pessoas estão dizendo, conhecer o que elas estão escrevendo. Não preciso conhecer os formadores de opinião, preciso conhecer a cultura para poder confrontar a cultura. Atos 17, versículo 23, Paulo diz o seguinte para os atenienses, lá no Areópago: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. É exatamente esse que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. Então o texto diz que Paulo, ele passou e observou os objetos de culto. Paulo, ele fez um tour por Atenas primeiro, antes de pregar para esse pessoal. E ele encontrou um gancho na cultura dos próprios atenienses para poder transmitir o Evangelho para eles. Ele encontrou, no meio da imensidão de deuses que tinha em Atenas, ele encontrou um para pregar o Evangelho. Ele viu lá um altar ao Deus desconhecido. Diz que em Atenas era mais fácil encontrar um Deus do que um homem. Tinha mais de 30 mil deuses em Atenas. 30 mil deuses. E tinha um altar ao Deus desconhecido. Diz que a ideia era mais ou menos assim. Com medo de estarem esquecendo de algum Deus, os atenienses construíram um altar ao Deus desconhecido. Tipo assim, ó Deus desconhecido, né? Se o Senhor existir, nós estamos esquecendo de adorar o Senhor, né? Por não saber que o Senhor existe, olha, tem aqui esse altar para o Senhor não ficar irado com a gente. E aí Paulo pregou, ó irmãos, irmãos não, né? Não eram irmãos ainda. Ele não ia falar irmãos, já seria uma mensagem descontextualizada, né? Ó pessoal, é o seguinte, sabe aquele altar ao Deus desconhecido? Então, ele existe sim. E eu vim aqui hoje para contar para vocês quem é ele. Eu vim aqui hoje para dizer para vocês, realmente vocês estão esquecendo de um. E eu vim aqui hoje para falar, é desse que eu anuncio para vocês hoje. Aproveitou o gancho para falar sobre o nosso Deus. Além de conhecer, a gente precisa confrontar a cultura. Você conhece e confronta. Então veja que Paulo, na pregação, Paulo cita vários poetas atenienses. Vários poetas, melhor dizendo. Né? Atenienses não, citou só um. Vários poetas nessa conversa. Ele cita filósofos gregos nessa conversa com esse pessoal aqui. Cita e confronta.
né, um versículo desse trecho aqui que a gente cita muito na igreja, né? Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A gente cita isso, não cita? Paulo está citando aqui Epimênides. Epimênides, um poeta, né, que viveu 600 anos antes de Cristo. Essa frase é dele. E Paulo colocou aqui, né, como referência a Deus. Aí ele citou Atos 17, 28, Cleanto e Árato. No finalzinho aqui, essa última frase aqui, ó. Pois dele somos geração. Dele somos geração. Eles reconheciam, né, que os seres humanos eram gerados por Deus. Que os seres humanos foram gerados por Deus. Paulo encontrou lá, ó, poetas gregos que falavam isso, que falavam que os seres humanos eram gerados por Deus. E muitos ali concordavam com essa frase, e até citavam essa frase desse camarada. E aí Paulo confrontou esse pensamento deles. Né? Confrontou uma prática deles à luz de uma afirmação que eles mesmos acreditavam. Paulo diz no 29, sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata, a pedra esculpida pela arte ou imaginação humana. Peraí, gente, se nós somos gerados por Deus, se nós somos criados por Deus, como é que a gente pode criar Deus? Como é que vocês ficam criando estátua? Não está incoerente isso? Vocês acreditam nisso, mas fazem isso. Não está incoerente a prática com aquilo que vocês acreditam? Paulo está confrontando a cultura. Ele está pegando um gancho e confrontando a cultura. E depois apelar, depois de conhecer e confrontar, apelar, oferecendo o conforto do Evangelho. Porque ele termina desafiando as pessoas aqui ao Evangelho. Termina, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Aí ele termina desafiando e apresentando o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus é algo que de fato pode trazer conforto e esperança para toda a narrativa cultural de todo e qualquer povo. Nós podemos usar o Evangelho de fato para confrontar e para desafiar. O Evangelho, irmãos, é aquilo que nós temos de mais poderoso. Ele oferece respostas ao que todo homem e toda mulher procura. Por isso, não negociemos. Se nós quisermos transformar a nossa cultura, nós precisamos anunciar verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O único que de fato pode transformar e redimir toda e qualquer cultura, os aspectos dessa cultura que estejam manchados por causa dos efeitos do pecado. Que a gente aproveite as oportunidades que nos surgirem para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de maneira fiel e relevante. Amém? Deus abençoe a todos.